Se prepara para conteúdo denso, conteúdo raiz mesmo. Eu estudei muito para trazer esse vídeo e eu arrisco dizer que se você ainda não entende direito a diferença entre potência e torque, hoje você aprende. Opa, meu nome é Christian, eu sou piloto e instrutor de pilotagem, tanto de kart como de carro, há mais de 20 anos. E mesmo com toda essa experiência que eu tenho aí em ensino de pilotagem, na semana passada um aluno meu me perguntou: professor, me explica então a diferença de torque e potência, mas de uma maneira simples, porque eu nunca entendi direito. E aí, cara, eu notei que apesar de eu ter uma noção sim do que é torque e do que é potência, eu mesmo não consegui explicar direito para ele de uma maneira bem simples. Então eu entrei na internet, assisti vários vídeos sobre o assunto e li vários artigos que complementam e exemplificam a diferença entre torque e potência. E isso me abriu a cabeça, pois me trouxe uma ideia de como eu posso explicar isso de uma forma super eficiente para você aqui no YouTube. Então vamos lá! Para você entender direito, eu vou começar explicando o que é torque primeiro. E para isso, eu vou passar a régua por umas noções básicas de força e movimento, para que fique bem claro para você, tá bom? Imagina um parafuso de cabeça sextavada, parafusado em uma superfície e que esteja bem apertado. Se você tentar desparafusar com a mão, já sabe que com a mão você não consegue. Aí você pega uma chave de boca na medida certa e tenta desparafusar. E mesmo assim, aplicando a sua força, você não consegue soltar. Aí você encaixa então uma extensão, um ferro mesmo na sua ferramenta para que ela fique mais longa, assim, para o tamanho e o curso do movimento aumentar. E aí, finalmente, você vai lá e consegue fazer força e desrosquear o parafuso. Agora, pensa comigo que é você que está tentando girar o parafuso e que por isso você aplica o máximo da sua força e a mesma força, tá? Nos três casos. Vamos então usar um valor de peso qualquer para medir essa força. Por exemplo, nos três casos você conseguiu aplicar 15 kg de força para tentar usar o parafuso. Nos dois primeiros você não conseguiu tirar, nem com a mão nem com a ferramenta, mas no terceiro, com a ferramenta mais longa, você venceu a resistência lá do aperto e conseguiu girar e finalmente soltar o parafuso. Se você aplicou a mesma força nos três casos, o que mudou então? Teve alguma relação com a distância que você tinha do parafuso? Sim, teve mesmo. De uma maneira simples, quanto maior a ferramenta, ou seja, quanto mais longe você ficou do parafuso para fazer força para girá-lo, mais fácil ficou, com a mesma força aplicada em cada caso. Isso é mágica? Não, é isso que é o torque. Quanto mais longa for essa ferramenta, mais torque você vai conseguir aplicar no parafuso para girá-lo. E para chegarmos no entendimento completo disso, existe uma formulinha bem simples para você calcular esse torque. O torque é a força que você aplica na ferramenta vezes a distância entre o centro do movimento, que é o parafuso, e o ponto onde você aplica a força, a sua mão na ferramenta. Por isso que girar um parafuso com a mão assim, ó, é bem mais difícil do que com uma ferramenta mais longa. Se a distância se aproxima do zero, no caso da sua mão lá direto no parafuso, o torque que você vai conseguir aplicar é muito pequeno, mesmo que você tenha uma mão de super-homem, entendeu? Um outro exemplo rápido aqui, ó. Quem aí já teve que trocar pneu de carro? Tem sempre uma certa dificuldade para soltar os parafusos da roda quando você finalmente olha lá e vê que o pneu está furado, tem que soltar a roda, coisa e tal, né? Aí você se mata lá para desapertar os parafusos e quando você vai no borracheiro, você fica impressionado com a facilidade que o cara tem para soltar os parafusos da roda. Claro, não só ele tem uma chave de roda maior ou uma chave cruz, que você tem 2 pontos de força, ou até mais, ele também tem lá sempre uma barra de ferro que ele usa na ferramenta para alongar a ferramenta e fazer o torque, e aí ele consegue soltar o parafuso caso só a chave de cruz ainda não seja suficiente. E uma observação, a noção de torque, ela sempre supõe um movimento circular, tá bom? Aliás, a melhor definição de torque que eu achei é essa aqui, ó. O torque determina a capacidade de uma força em gerar rotação. E como é que a gente mede isso? O torque é uma força vezes uma distância. Então o jeito mais comum de medir a força do torque é quilos vezes a distância em metros.
Ou seja, se no caso que a gente usou aqui no começo do vídeo, uma força que você aplicou de 15 kg numa ferramenta que mede 1 metro, você conseguiu aplicar um torque de 15 kg metro. Ou na linguagem mais popular dos aficionados por carros e motores, você aplicou 15 kg de torque. Essa maneira simples faz você entender essa medida quando existe algum vídeo no YouTube de algum carro passando no dinamômetro. E só para você não esquecer, dinamômetro é aquele equipamento que mede a potência e o torque dos carros. Eles ficam em cima lá, gira a rodinha e tudo mais. Aí você escuta, tal carro tem 15 kg de torque. É isso, a capacidade de aplicar 15 kg de força em 1 metro de distância do centro de rotação do movimento, que no caso do dinamômetro a gente vê lá que é a roda de tração do carro. Pronto? Bom, vou repetir então para você não esquecer, tá? O torque determina a capacidade de uma força em gerar rotação, multiplicando a força que você aplica pela distância entre o ponto central da rotação e o ponto onde a força rotacional é aplicada. Noção de torque está resolvida, beleza? Se ficou difícil, volta aqui um pouquinho o vídeo e aí revê a explicação, porque agora para a gente falar sobre potência, o torque é fundamental. Bom, agora vamos então pensar na potência. Potência pode ser entendida como a velocidade ou a rapidez com que se efetua um trabalho. E se falamos em velocidade ou rapidez, a gente tem a noção de tempo, né? Velocidade é sempre o espaço por tempo. E se o trabalho é rotacional, ou seja, um motor de carro ou mesmo um motor de kart, mais uma variável entra na medição, ou seja, o número de rotações ou a frequência de aplicação de uma força num certo período de tempo. Para nós é o famoso RPM, rotações por minuto. Tá vendo a medição do tempo entrando aí na fórmula? E pensa comigo, eu disse que a potência de um motor é a velocidade com que se realiza um ciclo de trabalho, ou um trabalho rotacional, tá? Que leva também em conta a noção de torque que eu acabei de explicar no começo do vídeo. Por isso, para já te ajudar no entendimento sobre o torque, sobre a potência e a relação que um tem com o outro, o torque e a potência estão intimamente ligados, mas eles não são opostos e nem complementares, pois a potência nada mais é do que o torque vezes a frequência em que uma força atua. Para quem gosta de fórmulas de física, é isso aqui, ó. A potência é o torque vezes a frequência. Tudo isso dividido por uma constante que vai variar, tá? Dependendo das unidades que você está utilizando para medir tudo. Eu fui buscar isso na internet, tá bom? Nas unidades que a gente tem, falando de quilo, metro, rotação por minuto, essa que está aqui na fórmula é a constante que deve ser usada. E para você entender direitinho, vai também uma explicação sobre o que é e de onde surgiu a noção ou a medida de cavalo-vapor, ou HP, né? Horsepower de um carro. Quem inventou a medição de potência, ou pelo menos quem a gente aprende na escola sobre isso, é o James Watt. Foi ele que criou a medida Watt, tem o sobrenome dele, né? Que é tão popularmente conhecida entre nós hoje, porque tudo que é elétrico hoje na sua casa, cara, é medido em watt. As lâmpadas, o secador de cabelo, máquina de lavar, geladeira, etc. É tudo medido em watt. Mas o que é então esse watt? Watt é a medida de joules por segundo, ou seja, a força de um joule aplicada durante um segundo. Foi o mesmo James Watt que criou então a noção de cavalo-vapor, ou CV, ou horsepower no inglês. Um cavalo de força é a potência que um cavalo tem de levantar na velocidade de 1 metro por segundo um saco de aproximadamente 75 kg de massa. Olha que louco! Isso dá mais ou menos 735,5 watts de potência, se a gente for buscar isso na história da física. Voltando à noção de que a potência é o torque vezes a frequência dividido por uma constante que equaliza as unidades, somente olhando a fórmula aqui na tela você já entende algumas coisas. Toda vez que eu aumento o torque, obrigatoriamente eu vou aumentar a potência, porque o torque é a parcela da multiplicação ali na fórmula. Porém, conforme eu aumento a frequência de aplicação da força, eu aumento a potência, mas o torque continua o mesmo, continua igual. É por isso que em todo o gráfico utilizado de potência versus torque de um carro, que a gente vê muito no YouTube, na internet e tal, a linha da potência ela vai subindo em relação ao RPM, enquanto a linha do torque sobe no começo e tende a ser mais ou menos horizontal e constante.
Porém, essa curva de torque não é sempre horizontal, porque aí entra em jogo aí a arquitetura de um motor, porque ela vai permitir que algumas outras forças, como inércia, atrito, influenciem no torque, que pode sempre ter uma pequena variação. Mas a potência só cresce com a rotação até a gente chegar no limite de rotação no motor, tá? Geralmente que é limitado pelo atrito e capacidade máxima de combustão atingida dentro dos cilindros. Assim, fica fácil entender que a faixa de rotação ideal de um veículo de competição vai ficar sempre nas rotações mais altas que ele consegue atingir. Por isso é que a gente vê nos resultados do dinamômetro a seguinte medição. Tal veículo tem a potência máxima de X cavalos de força a tantos RPM. O RPM faz parte da unidade da medição. No resumo então sobre a potência, quanto maior for a rotação dentro do limite de giro de um motor, maior a potência atingida. E para exercitar a sua cabeça aí, com o torque máximo, nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. O torque máximo geralmente fica entre as faixas iniciais ou intermediárias de rotação, onde a capacidade de combustão dos cilindros ainda tem muita força para provocar o aumento de rotação. Por isso que o torque máximo é alcançado em rotações mais baixas também, tá? Inclusive, você já parou para pensar que se a rotação já está muito rápida, a própria inércia do movimento aí passa a diminuir a diferença do que o torque pode fazer para subir ainda mais a rotação. A rotação já está tão rápida que a força da explosão e do torque é atenuada pela velocidade do movimento, que já está a favor da explosão no movimento rotacional. Com certeza, agora você já tem uma boa noção do que é torque, do que é potência e da relação entre essas medidas, tá ok? Mas não é só isso. Eu vou te dar alguns exemplos de motores que vão te mostrar por que é que existem motores com mais ou menos torque, mais ou menos potência, meio que independente aí da capacidade cúbica. Mas antes, quero te pedir um like aqui nesse vídeo, porque o esforço que eu fiz aqui nesse vídeo para clarificar as ideias de quem assiste foi grande. Então, me ajuda aí. Eu gostaria, cara, que esse vídeo fosse recordista de likes no meu canal, só por essa clarificação que ele traz para você sobre esse assunto. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, já está convidado também a se inscrever, clicar aí no sininho e acompanhar todo o meu conteúdo, beleza? Bom, agora vem a explicação adicional que até onde eu sei não existe no YouTube ainda, pelo menos em português e até o momento da gravação desse vídeo. E é claro que se você for apaixonado por motores a combustão, como eu sou, vai ter mais facilidade de entender. Como vimos lá no início do vídeo, quando a gente falou sobre torque, quanto maior a distância entre o centro do movimento e a aplicação da força, maior o torque, né? Agora pensa aí na figura ao lado em relação ao tamanho da alavanca do virabrequim de um motor. Quanto maior for o diâmetro do virabrequim, mais poder de alavanca ele tem. O virabrequim curto tem menos torque. Virabrequim longo consegue mais torque no mesmo espaço. Só que isso tem um lado ruim. Quanto mais longo for o virabrequim, maior vai ter que ser o curso ou a distância que um pistão tem que percorrer entre o seu ponto mais alto e o seu ponto mais baixo, tá? Isso quer dizer que o motor vai ter que fazer mais esforço para completar um giro, para completar uma rotação, tá? Ou executar uma rotação completa, vamos dizer assim. Então, motores com virabrequim mais longo têm mais torque, mas tendem a ter um limite de rotações mais baixo, por causa desse esforço extra do curso longo do pistão, o que limita aí a sua potência máxima. Em contrapartida, o raciocínio oposto também tem vantagens e limitações. Quanto mais curto for o virabrequim, menor o torque. Porém, você com um movimento mais curto de rotação do pistão, você consegue chegar a rotações muito mais altas, porque esse esforço para o motor completar um ciclo ou um curso do pistão diminui. É isso que favorece o aumento da potência, mesmo comprometendo parte do torque. Muito confuso aí ou dá para entender? Com exemplos fica mais fácil.
Motores de caminhão são grandes, tá? Eles têm alta capacidade cúbica, cilindros de alto volume e com virabrequinho mais longo que couber dentro do bloco lá. Isso vai favorecer o torque porque a alta litragem desse motor, que é motor tipo 5.0, 6.0 ou até mais, aliado a um virabrequinho longo, vão resultar em um torque incrível, fica um motor fortíssimo para alavancar alguma coisa. E chegam a ter mais de 600 cavalos de força a uma rotação máxima de apenas 4.500 RPM. Em contrapartida, um motor de carro de corrida, ou mesmo um motor 2 tempos de um shifter, por exemplo, que é um motor bem pequeno, com virabrequim propositalmente mais curtinho para diminuir o curso total de um cilindro, diminuindo então o esforço para o motor completar um ciclo. Aí, o motor então, apesar de ter um torque fraquinho, ele vai ser compensado pelas altíssimas rotações que ele alcança. Então ele eleva a potência para valores muito altos, mesmo com um torque mais baixo relativamente ao motor do caminhão, tá? Tanto esses motores de kart shifter como os motores de F1, por exemplo, chegam a mais de 15.000 RPM. Na multiplicação do torque pela rotação na fórmula da potência que eu falei para você, os valores ficam altíssimos. Os motores de Fórmula 1 com baixa litragem ou baixa capacidade cúbica, por exemplo, motor 1.5 ou 1.6, V6, né, V8, chegam a desenvolver 800 cavalos de força com esses 15.000 RPM. É muita coisa. Agora, para e pensa no que a gente falou até aqui. Noção de torque, entendeu? Noção da potência, também entendeu? Entendeu por que a potência aumenta em relação às rotações de um motor, mas o torque não? Entendeu também que quando você aumenta o diâmetro de um curso de um virabrequim, você aumenta o torque, mas pode com isso ter um limite de rotação máxima mais baixo? Já se ligou também que motores de alta rotação quase sempre não têm um torque tão forte, justamente para conseguir chegar a rotações incríveis, super altas em rotações por minuto? Acho que você já consegue entender também que o torque e a potência, eles não são opostos e nem complementares, mas sim, eles são diretamente relacionados, porque um faz parte da fórmula de cálculo do outro. Mais torque traz sim mais potência, mas o torque não cresce com mais rotação, só que a potência sim. O vídeo já está acabando, mas eu tenho mais uma noção do que eu aprendi. Na verdade, uma classificação que indica aí uma tendência na construção de motores que vai te ajudar ainda mais no seu entendimento. É a razão ou divisão entre o diâmetro da cabeça do pistão e o seu curso. Tá? Antigamente, na maioria dos motores construídos aí dos carros mesmo, até meados da década de 80, o curso do pistão era sempre maior do que o diâmetro da cabeça dele. Então, se você dividir o diâmetro da cabeça do pistão pelo curso que ele tem que percorrer, daria sempre um número menor do que 1. Só que atualmente, os motores dos carros que a gente vê na rua hoje, esses carros mais modernos, com injeção direta e tudo mais, sempre essa relação é bem próxima a 1, ou seja, a largura do pistão é igual ao comprimento aí do seu curso. Tá? Isso porque é entendido entre os fabricantes que desse jeito você vai ter um equilíbrio melhor entre o torque e a potência e o motor fica mais eficiente. E quando isso acontece, os motores então são chamados de quadrados, pensando na largura e na altura aí, de um quadrado, como essas medidas que eu acabei de te falar. Com isso, motores subquadrados são os mais antigos, que têm o curso mais longo do que a cabeça do pistão. Eles têm mais torque, mas não têm tanta potência e nem chegam em rotações muito altas. Os quadrados são esses que basicamente mantêm o equilíbrio entre torque e potência para andar na rua, tá? E os motores esportivos, ou motores de competição, são denominados como superquadrados, porque a largura do pistão geralmente é maior do que o curso de trabalho dele. E isso pode nem favorecer tanto o torque, mas compensa na potência com rotações mais altas, maior precisão de movimento, baixo atrito e tal. E claro, isso sugere uma tocada mais esportiva, né? E para finalizar, eu quero agradecer demais aos professores de física Douglas Gomes, do canal Física com Douglas Gomes, e também ao professor Fernando Lang da Silveira, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi o conteúdo deles, tanto no YouTube como na internet, que finalmente abriu a minha cabeça para entender de maneira definitiva as diferenças aí entre torque e potência. Muito obrigado para os dois. E obrigado a você também. E agora eu te pergunto, você entendeu direitinho? Acho que agora sim, né? Posta aqui nos comentários se eu te ajudei ou se faltou alguma coisa que eu vou tentar te ajudar.
Ah, e se eu te ajudei, me ajuda aí compartilhando esse vídeo, falando para os seus amigos, botando no WhatsApp e etc. Tá bom? Todo mundo que é apaixonado por velocidade, acho que vai curtir de aprender essa explicação, se já não aprendeu, né? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!